Pronto, gravando. Sinto falta Meninas. das perguntas. Ah, eu sei, Geralda. Foi de propósito de novo, Geralda. Uma semana Eu sei, assim, uma não. Você sabe, né? estou aprendendo a te conhecer. Que eu sou Quer maldoso, judiar de Geralda. você, né, Geralda? Sou maldoso, Geralda. É, Sejam todos bem-vindas, então, né, nessa solenidade do corpo e sangue do Cristo, onde não estamos podendo celebrar do jeito que nós gostaríamos, né? Aqui em Belo Sim. Horizonte, nós temos a Torcida de Deus. Não sei se vocês já viram, ao menos pela televisão. Quem não viu, pode depois pesquisar no YouTube. É um evento que Dom Serafim criou no Mineirão. Então, de 3 em 3 anos acontecia a Torcida de Deus, era uma tarde toda, ia a noite adentro, celebrando enquanto igreja a Eucaristia, né? Então tinha palestras, celebrações, cantos, adoração, era assim um momento de se sentir igreja enquanto povo de Deus, comunidade mesmo, né? Não a pequena comunidade, mas a grande comunidade da arquidiocese. E já há tempos que nós não temos, nem as celebrações por foranias também, que era muito comum, né? E agora está nas comunidades, assim, de maneira bem resumida mesmo, devido à, à pandemia, né? A toda a questão de fazer, anotar, conseguir fazer uma inscrição para depois ir na celebração. Então, a gente gosta de algo mais festivo, mais alegre, e no momento, com 460 mil mortes, não é o momento disso ainda. Assim que vacinar todo mundo, a gente volta de novo com grandes manifestações, né? É, Hoje o Papa, então, ele vai nos sugerir uma segunda parte da reflexão sobre os Salmos. Semana que vem, né, ele dá um salto, vamos dizer assim, e a gente começa a abordar a pessoa de Jesus Cristo. Então, encerramos na semana retrasada os arquétipos do Primeiro Testamento, 2 semanas refletindo sobre a questão do saltério, dos salmos. Semana passada nós conversávamos que o livro dos salmos, o saltério, é um livro que vai tratar de toda, como a Hannah disse, a complexidade do ser humano, as diversas dimensões, os diversos aspectos, e tudo isso é posto na oração, mesmo com a dor própria nossa, né? A dor que cada uma carrega ao longo da vida, e que muitas vezes essa pergunta, essa dor, ela se transforma em pergunta quando nós não mais perguntamos o porquê estamos sofrendo, mas até quando, né? Esse até quando é uma pergunta que marca a nossa oração, até mesmo nos livros dos Salmos, né? Depois nós conversamos também com relação à dor, que a dor é inevitável, mas o sofrimento não é. A gente ficar presa ao sofrimento, né, a essa dor é o que vai causar o sofrimento. A dimensão de que para Deus todas as nossas dores são sagradas, todo o sofrimento humano, ele nos faz nos aproximar mais dele, que ninguém é desconhecido diante de Deus, e que uma das grandes graças que nós temos ao rezar sentirmos-nos ouvidos por Ele, e mesmo se as coisas não acontecem na hora que nós queremos, as nossas orações são acolhidas por Deus, Deus chora junto conosco. O Papa diz que essa é uma das grandes, uns grandes confortos que ele tem, né? Saber que Deus se importa com nós, Deus chora com nós. E semana passada, na catequese dele, ele falou que às vezes nós rezamos e as coisas não acontecem de pronto como nós desejamos, mas com o passar dos tempos as coisas vão se ajeitando e as coisas acontecem no tempo dele. Então é um pouco isso também que na primeira parte dessa catequese dos Salmos nós vimos. E para mim, pessoalmente, eu achei esse texto dos Salmos um dos textos mais, eu não vou falar pesado, não, mas mais denso até agora desses 11 textos que nós refletimos, né? Maria Aparecida, bem-vinda, tudo bem?
entrou quando a gente estava fazendo a primeira parte da Aparecida. Está com áudio. Ok. Tudo bem? Ótimo, perfeito. E, pessoalmente eu achei esse texto um texto muito denso, né? Denso enquanto chegando a beirar um pouco a questão do ser pesado, né? Ele faz algumas cobranças no texto que são muito radicais no sentido de raiz, né? Ou a gente vive assim ou está vivendo outra coisa, senão a oração cristã, né? Deixando de uma maneira livre no começo, alguém gostaria de comentar alguma parte que mais chamou a atenção? Hoje não teve perguntinha, como diz a Geralda, né? Tem alguma parte que mais chamou a atenção de cada uma de vocês? Eu vou lá no finzinho quando fala deixar de conhecer a pessoa humana como imagem de Deus é um sacrilégio. Uhum. Eu nunca pensei nisso. É um sacrilégio. É Porque a gente pesado, né? olha simplesmente o outro e fala assim, o que ele está pedindo? Não precisa disso não. Por que ele não trabalha? Uhum, Por uhum. que ele não dá um jeito? Se eu pedir ele para fazer uma coisa na minha casa, ele não vai fazer? Mas a gente não sabe o psicológico da pessoa, como que tá. A história. A história, não sabe a vida dele. É, Isso é muito pesado. é forte, né? Alguém mais? Me chamou a atenção uma parte que fala que a oração não é um calmante para aliviar as ansiedades da vida. A oração responsabiliza cada um de nós. E às vezes a gente procura assim, né, Denilda? A Sim, gente a está gente procura angustiada, sempre. eu vou rezar para me acalmar, eu vou rezar para, né? Sim, sim. É lógico que estar no colo de Deus nos acalenta, nos acalma, mas o escopo, o objetivo, né, da oração não é esse, né? Não é nos tornar assim pessoas letárgicas, sem sofrer com as coisas, né? Nos tornar insensíveis, né? Talvez esse calmante dele venha mais ou menos nesse sentido, né? A oração não vai nos tornar, nos acalmar a tal ponto de sermos insensíveis, né? Verdade. Alguém mais antes de a gente começar a caminhar pelo texto? Podemos ir? Então Sim. vamos lá, vamos lá. O texto ele coloca para a gente, lá no comecinho dele, que tem uma figura negativa que aparece nos textos bíblicos. E ele vai chamar essa figura como a figura do ímpio, né? Quem que é o Isso. ímpio? O ímpio é aquela que vive como se Deus não existisse, né? É engraçado que ele coloca aqui que não que aparece a figura do ateu, mas a do ímpio. Ou seja, o ímpio, ele acredita em Deus? Não. Acredita. Pode acreditar. Não acho. Pode. Só que ele Acredita. Oi, Ana Lúcia. Ele acredita, mas só procura a hora que precisa. Só procura a hora É que aquela precisa. Ou É a vive. pessoa fria. É a pessoa fria. É a pessoa que vive como se ele não existisse. Né? Eu creio em Deus, eu vou na missa, eu comungo, eu batizei meus filhos, mas se eu puder furar os olhos de alguém, eu furo. Se eu puder passar os outros para trás, eu passo. E essa figura Só existe. pensa nele mesmo. Só pensa nele mesmo. Vive como se Deus não existisse. Em suma, é Uhum. isso, né? Será que este é um privilégio nosso hoje? Ou já na época de Jesus já existia isso? Eu acho Devia que já existir, porque o salmo existia. está cheio deles. Antes de Jesus até, né, Lúcia? Porque o Salmo está Ah, cheio deles. É. E tem uma passagem bíblica onde Jesus fala
que vocês que ficam aí vindo no templo e dentro do templo mesmo, ficam pensando em como roubar a balança, como roubar na pesagem do hortelã, dos temperos, né, das ervas. Ou seja, estão... Está até errada, mas eu acho que Judas era um ímpio. Não sei, Geraldo, aí a gente vai ter que caminhar um pouco mais por aí, entendeu? Eu tinha um professor, não vamos entrar muito por aí não, mas ele falava, um professor de cristologia, que Judas era o discípulo que mais amava Jesus. Eu não entendo esse amor. Tá, depois esse é um amor que não cabe em mim. Vamos deixar no outro dia para esse aí, então, tá? Quem sabe, começando Jesus Cristo, a gente pode até depois ter alguns encontros sobre Jesus Cristo. Mas esse ímpio é aquele que vive, então, como se Deus não existisse. Para ele, não tem compromisso moral nenhum. Né? É alguém que vive sem ética. O que é a ética? A ética, ela se resume na expressão de imitar o amor. A pessoa que ama, cuida. Mas e se eu não amo alguém, como que eu devo tratá-lo? Com ética, ou seja, cuidando dele. Quem ama, ajuda. Ah, mas eu não amo a outra pessoa, eu não tenho nada a ver com ela. Mas o trato ético vai fazer com que eu a ajude, ou seja, que eu trate a outra pessoa como se eu a amasse. Então a ética nada mais é do que imitar o amor, né? Mas aqui a pessoa ímpia, ela vive sem o amor e sem a ética, ela vive como se Deus não existisse. E essas pessoas aparecem na Sagrada Escritura, né? É a pessoa sem qualquer referência ao transcendente. Né? Para ela ir ao templo ou ir à igreja hoje é simplesmente um ato social. Né? Eu não vou ao templo, à igreja, eu não vou à sinagoga ou à mesquita ou ao terreiro de Umbanda, quem é umbandista, para encontrar o transcendente. Ela vai para cumprir um preceito social. Né? Simplesmente para isso, nas diversas religiões. É uma pessoa sem freio, é uma pessoa arrogante, que não teme o julgamento sobre o que pensa e o que faz, não está nem aí. Né? Tanto faz vocês pensarem bem de mim ou mal de mim, eu sou eu, pronto. Esse é o resumo do ímpio. Né? E por isso, então, o Saltério, o livro dos Salmos, vai apresentar para a gente a oração como sendo uma realidade fundamental da vida. Ou seja, o ímpio, ele reza? Ele reza. Verdadeira. Sim. Ele reza verdadeiramente? Não, com falsidade. Não. Ele não sabe rezar verdadeiramente. Por quê? Porque ele não tem um contato com o transcendente. Ele não consegue reconhecer o transcendente. Ele repete fórmulas, ele repete frases, ele repete ritos, uma coisa tão propícia para nos chamar a convivência com o sagrado, que é o rito. Para uma pessoa ímpia, é um monte de gestos e palavras sem sentido nenhum. Né? O ímpio, ele não tem o temor sagrado de Deus. O temor aqui não é medo. Né? O temor aqui não é sentir medo de Deus. Eu não faço isso porque eu sinto medo de Deus. Mas o temor aqui é o desejo da união. E por eu temer aqui, sim, me desunir a Ele, não temer a pessoa dele, eu não faço coisas na minha vida que vai atrapalhar nessa união. Né? Então, não é porque eu tenho medo de Deus, eu temo me separar dele. É diferente um pouco aqui, porque Deus deixa de ser uma figura vingativa que me dá medo, mas o me separar do amado, né, aqui eu quero permanecer junto a ele, não porque eu tenho medo dele, mas porque ele é o amado. Né, eu amo. Então, me separar do amado me traz temor. Né? Você que começou um namoro, você queria ficar o tempo todo conversando com o namorado.
né? Quando você ficava um dia sem vê-lo, parecia uma eternidade. Hoje, com o Zap, mais ainda, os meninos estão toda hora ali conversando, né? Então tem o temor de ficar distante. O temor do crente, do cristão, é esse temor de ficar longe dele, né? Mas quem é ímpio, ele age estando nem aí, né? É esse temor que é o limite que nos salva de nós mesmos, impedindo que nos aventuremos nesta vida, segundo o Papa, de modo predatório e voraz. É esse desejo de permanecermos unidos a Ele que conserva em nós a imagem e semelhança de Deus, né? Porque todos nós temos dentro de nós um animal voraz, né? Tem uma lenda que diz que dentro de nós temos um lobo bom e um lobo ruim. E um sábio explicou isso para uma criança, e a criança falou, e eu também tenho esse lobo feroz, mau e um lobo bom? O sábio falou, você tem um lobo mau e o lobo bom dentro de você. Aí a criança perguntou, mas qual dele vai vencer ao longo da minha vida? O sábio olhou bem nos olhos da criança e disse, aquele que você alimentar. Né? Então todos nós temos luzes e trevas. Ninguém é um terreno somente bom, semeável, terra boa, terra 100 por 1. Nós temos pedregulho, temos espinhos. Agora, onde nós vamos plantar? Na terra boa ou na terra pedregosa? Que lobo nós vamos alimentar? Né? Então, tendo temor de nos separarmos de Deus que nós vamos como que aquietando esse lobo mau, né? Que nos faz ter as facetas mais de trevas na vida, e vamos alimentando este lobo que nos faz ser gente, faz ser pessoa, nos faz ser seres relacionáveis, né? Então é isso que nos separa, né? Eu não sou capaz de fazer tal ato, será? Né? A minha esposa, psicóloga, diz que o professor dela falava que nós somos capazes de fazermos coisas na nossa vida que nós mesmos duvidamos. Enquanto seres humanos somos. Agora, resta-nos saber que faceta da nossa vida a gente vai alimentando. Né? Isso é muito, muito importante. E o Papa entra aí de sola naquilo que ele vai chamar de oração falsa. Né? Se existe aquela oração que nos faz temer, nos afastar de Deus e que nos conserva a imagem de Deus, ou seja, nos conserva como seres humanos, existe a oração do ímpio, que é a oração falsa. O que é isso? É uma prece feita apenas para sermos admirados pelos outros. Olha como que vai a igreja, como vai a missa, né? Olha que bonito, ela contribui, ela participa, ele ajuda, né? Ou para exibir o último modelo de roupa, de carro que comprou, né? Vai lá na igreja para mostrar, para exibir, né? Ou para fazer uma figura social. Né? Aqui na Catedral de Belo Horizonte, as pessoas que estão doando dinheiro, material de construção para a construção da catedral, vai ter lá na Praça da Família, num terço, num rosário, uma conta com o nome da família. Se a família fez aquela doação simplesmente para manter uma boa figura social, que valor tem? Nenhum. Né? Igual nas cidades históricas, Ouro Preto, Mariana, que tem lá o nome da família nos bancos da igreja. Né? Eu quero acreditar que foi por piedade, foi por temor de Deus, foi por reverência que foi feito aquilo. Mas se foi feito apenas para ficar na história o nome da família, não tem valor nenhum. Né? Mas quando o verdadeiro espírito de oração é acolhido com sinceridade e entra no coração, então faz-nos contemplar a realidade com o olhar do próprio Deus. Aqui é o passo para a verdadeira oração, né? Quando o verdadeiro Espírito de Deus, o Espírito da oração, é acolhido com sinceridade e entra no coração. Nada mais do que quando você reconhece diante de quem você está. Os jesuítas têm muito esse exercício. Antes de começar o momento de oração, é tomar consciência diante de quem eu estou, deixar Deus ser Deus.
Então, é essa postura nossa antes da missa, aquilo que Teresa de Ávila chamava de preparação remota, né? Você já começa a se preparar para ir à missa quando você está trocando de roupa, quando você está começando a ir para a igreja, você vai colocando o seu coração num estado de diálogo com ele, né? Então, é essa preparação remota que faz nos perceber e nos aproximar dele, acolhendo esse espírito de oração dentro da gente. E quando nós rezamos assim, tudo adquire profundidade. O Papa fala que a gente começa a rezar de um modo sutil, às vezes com umas coisas meio rasas, né? Mas na oração tudo adquire consistência, adquire profundidade, adquire peso, né? Como se Deus tomasse nas suas mãos essa realidade e transformasse. Alguma coisa que aos olhos do outro parece ser bobagem, alguma coisa que aos olhos do outro parece ser sem importância, na oração, nas mãos de Deus, ele pega aquilo e acolhe, e é como que transforma isso. Aí ele vem puxar a orelha de novo, como se não bastasse ter puxado a orelha no parágrafo anterior falando da oração falsa, ele vai falar que o pior serviço que pode ser prestado a Deus e ao homem é a oração com tédio, de maneira habitudinária, como um hábito, né? Se eu tenho o hábito de rezar o terço todos os dias, então eu vou rezar só porque eu não quero quebrar esse hábito, eu tenho que rezar, então. Segundo o Papa, esse é o pior serviço que você pode prestar. Ah, então eu vou rezar só quando eu tenho vontade? Claro que não. Eu vou aprender a gerar essa vontade em mim, aprender a gerar esse desejo em mim. Não é entrar nessa, não, você vai rezar quando você tem vontade, não. Eu vou construir, alimentar esta vontade. E se eu percebo que eu não estou com a vontade, o desejo de me encontrar com o amado, alguma coisa de errado está tendo, né? Somente sente a falta quem está próximo. Se você está muito longe dele, nem a falta você vai sentir. E o Papa liga fortemente esse desejo de estar junto com Deus, com o amado, com uma outra realidade, que é a realidade do irmão, a realidade do outro. E aqui o texto começa a ficar mais denso ainda. Ele lembra o Evagrio Pontico, que é um autor do século IV, que fala assim: abençoado é o monge que depois de Deus considera todos os homens como um Deus. Isso é um panteísmo, será? Isso tudo é sagrado, né? Todos os homens e mulheres são sagrados, então é um culto panteísta que tudo leva a Deus, tudo é Deus? Não, não é isso, né? O que ele vai mostrar e pedir para nós é que nós reconheçamos no outro a figura sagrada de Cristo. Que nós reconheçamos no outro a presença de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos os melhores sacramentais para revelar Deus na sociedade. E se eu sou um sacramental para mostrar Deus agindo na sociedade, eu também sou o templo de Deus. E é minha missão como cristão reconhecer em mim essa habitação divina e reconhecer em vocês, cada uma de vocês, essa habitação divina. É isso que o Papa vai chamar a atenção aqui. E ele vai chegar a dizer: quem adora a Deus ama os seus filhos. Olha como ele brinca com as palavras. Ele não fala assim: quem adora a Deus adora os seus filhos. Ele não pede isso. Ele pede: quem adora a Deus ama os seus filhos. Um texto bíblico que muito me chamava a atenção e eu não entendia de jeito nenhum era o texto de Pedro, depois que ele ter negado Cristo 3 vezes. Jesus Cristo aparece para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E qual que é a resposta de Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que Cristo faz depois?
Pergunta de novo. Pergunta de novo. Pedro, tu me amas? Pedro, já mais triste, fala: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, o que Cristo faz? Pergunta de novo. Pergunta de novo. Gente, esse perguntar de novo não entrava na minha cabeça. Eu falava, será que Cristo não está confiando em Pedro? Mas tem Será a que ver com não as tá? três. Como é que é, Denilda? Tem a ver com as 3 vezes que Pedro negou. Não tem? só, também tem, mas mais do que isso, se você vai lá para o grego, que é a língua que foi escrita o texto bíblico, o texto está assim, né? Você me ama, o amor aí é a palavra ágape. Pedro, tu tens um amor ágape por mim? Aí Pedro fala, tenho. Jesus olha. Na live. Oi? Eu falei na live falou também, na Geraldo. live. Mas aí Pedro olha assim e fala, Jesus fala assim, será que tem mesmo? Aí ele pergunta de novo, tu tens um amor ágape por mim? Pedro fala, tenho. Aí Jesus fala assim, olha, amor ágape eu não vou pedir não, eu vou pedir um outro tipo de amor, que é um amor filia, que é um amor de amizade, um amor ali de dar alegria às coisas que se tem, um amor que você pode me dar. Você tem esse amor? Ele falou, tenho. Esse eu tenho. Eu tenho filia por ti. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Né? Porque Jesus sabia que aquilo que Pedro estava prometendo para ele poderia não vir a entregar. Que era um amor ágape, um amor mais pleno, um amor mais, né, oblativo de dar a vida. Naquele momento ele não conseguiria entregar aquilo, que ele já tinha negado já há tempo atrás. Mas um amor filia Pedro poderia entregar. Então, por isso ele pergunta 3 vezes. Também tem a ver, de maneira de linguagem, com as 3 negações, Denilda. Mas se você for olhar exegeticamente o texto, ele brinca com essas palavras. Ágape, ágape e filia. No filia, Pedro fala, eu posso. Esse eu tenho condição de dar. E aqui, o Papa também brinca com as palavras. Quem adora a Deus, ama os seus filhos. A gente não adora o outro, a gente ama, a gente cuida. Filia seria amor de filho? Não, filia é um amor de amizade, um amor que se alegra com as coisas que tem, um amor de contentamento, né? Não é um amor erótico, mas também não é um amor ao transcendente, entendeu? É um amor dos amigos, dos irmãos, né? Quem respeita amor a Deus, fraterno. amor fraterno, mas por aí. Quem respeita a Deus, respeita os seres humanos. E ele coloca aqui como condição sem a qual uma não anda com a outra. Quem adora a Deus, ama o outro, né? Quem respeita a Deus, respeita o outro. Isso ali é inegociável. Tá? Papa nos apresenta desse jeito aqui. Aí entra o texto que a Denilda, que chamou a atenção da Denilda, né? Que a oração não é um calmante para aliviar as ansiedades da vida. Ai, que bom se fosse, né? E às vezes a gente procura Deus justamente para nos acalmar. É lógico que como mãe, como pai, ele nos abraça, ele nos acolhe, ele nos tem no colo, mas ele não nos segura no colo para tirar a nossa atenção, a nossa dor. Ele nos coloca no colo para nos acalmar, mas, sobretudo, para que a gente assuma a nossa responsabilidade, né? A oração não é um calmante para aliviar as ansiedades da vida, ou, contudo, uma prece deste tipo certamente não seria cristã. Ao contrário, a oração responsabiliza cada um de nós. A oração torna-nos responsáveis pelas nossas ações, né? Bem-vinda, Hannah. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? A oração, então, ela vai nos tornar responsáveis, ela vai nos dar responsabilidades no nosso dia a dia, né? Só peço um pouquinho mais de paciência de vocês. Como eu falei, esse texto mais denso, então vou roubar talvez mais uns 5 minutos de vocês, tá? E ele vai apresentar para a gente o livro dos Salmos como sendo essa escola para a gente aprender a rezar, né?
Os salmos nem sempre usam palavras requintadas, bonitas, gentis, e muitas vezes tem a cicatriz da existência. Quando nós falamos da cicatriz lá no encontro passado, né? O que é a cicatriz? É a marca da vitória, mas que está ali ainda a marca daquilo que foi dor, né? Ainda que seja vitória, ela marca a pele, ela traz a marca daquilo que doeu um dia, daquilo que um dia foi uma ferida aberta, né? Depois, o Papa, aí nesse parágrafo mesmo, vai colocar para a gente que a oração pessoal, ela se alimenta primeiro daquela que o povo de Israel rezou. Ou seja, o livro dos Salmos, ele vai ser como que um modelo para a gente, vai ser como que um ensinamento mesmo, vai ser como que um paradigma para a gente aprender a rezar. Por isso que a gente, então, na oração das horas, na própria missa, a gente retoma, revisita o livro dos Salmos para usar, né? Ele é assim como que um método de iniciação para a gente aprender a rezar, utilizando as palavras de Deus, aquilo que foi falado no primeira parte do estudo dos Salmos. Algumas frases que me chamaram a atenção. A oração dos cristãos tem este respiro, esta tensão espiritual que mantém unidos o templo e o mundo. Justamente pela oração ter este caráter que nos torna responsáveis pela nossa vida, esta união com Deus trazer para nós a condição sem a qual nós não estamos unidas a Ele, que é estarmos unidos ao outro. Então, a oração vai trazer sempre essa tensão, né, de união de templo e mundo. Eu não estou somente no templo quando eu estou rezando, e não estou somente no mundo quando estou fazendo uma ação social. O mundo está na minha oração, né? E é por causa deste ser transcendental que eu ajo no mundo. Então é uma via de mão dupla, né? O desejo dele aqui é que as portas das igrejas não são barreiras, mas membranas permeáveis. Ou seja, a porta da igreja, ela não vai deixar para fora aquilo que causa dor na humanidade, aquilo que causa com que o ser humano seja menos ser humano, aquilo que vai aniquilar, que vai trazer dor para o ser humano. É uma membrana permeável, ou seja, essa realidade ela precisa ser trazida para o altar. Ela precisa ser transformada dentro da relação com Deus, dentro do altar, né? E ele coloca que o mundo está presente na oração do saltério. A aflição, as dores, está presente ali. E isso também deve estar presente na nossa vida, né? Ô, Ramon, Oi, posso interromper um por pouquinho? favor. E você está falando aí, né, que esses sentimentos, né, essas reunião de sentimentos que é colocado no Salmo, né, nas orações, né, naquilo que vem do coração, mas muitas vezes eu acho muito difícil o Salmo, sabe? Apesar, né, de ter toda essa conotação, né, trazer todo esse sentimento, né, essa questão da oração, mas assim, tem momentos, tem salmos que eu acho muito complicados, assim, sabe, a interpretação dele, né, como você está falando, né, toda missa, né, a gente Isso. recorda um salmo, É. né, uma oração, e às vezes eu acho realmente ele assim complicado para entender Isso. aquilo que realmente o salmista está querendo passar para a A gente. gente vai entrar aqui numa questão mais exegética e hermenêutica, né, Hanna? Mas eu posso te dar algumas pistas. Uma delas é que nós estamos trabalhando com um texto de milhares de anos atrás. Perfeito? É uma figura, uma linguagem literária que nós não temos não estamos tão habituados a ele. Outra coisa, a questão estética é diferente da nossa. Às vezes o Salmo usa uma metáfora que nós não conseguimos compreender tranquilamente, né?
Por exemplo, quando ele vai falar da beleza da mulher, por exemplo, o próprio livro do Cântico dos Cânticos, quando vai tratar da beleza da mulher, ele faz algumas comparações que se o homem for usar isso para dar uma cantada numa mulher, ela vai virar as costas e vai embora, né? Seu pescoço é comprido, então são alguns tipos assim de questão estética. E isso quando aparece nos Salmos, isso a linguagem nos dificulta. E um terceiro elemento, teria outros, mas só para a gente colocar, é a questão cosmológica também, né? Quando eles começam, principalmente a louvar a criação, alguma coisa assim, a visão cosmológica deles, a visão de universo deles é diferente da nossa, por exemplo. Eles não acreditavam ainda na Terra enquanto globo terrestre. A Terra, eles eram terraplanistas. Lá eles podiam ser, né? Há 7, 8, 10, 15 mil anos atrás. Então a visão de cosmos dele era diferente. Era uma pizza, e ali tinha as abóbodas, tudo ficava ali pendurado. Então, essa linguagem também, e a questão histórica também, anacrônica, pode nos dificultar. Aí, a solução é a gente pegar um pouco e um dia estudar a linguagem dos Salmos, Hannah. Deixa eu pegar uma carona na fala dela. Pode. Seria muito bom, porque eu tenho essa mesma dificuldade que ela relatou. Certo. Sabe, às vezes eu acho muito complicado. Tá, aí é uma outra discussão. A gente continua com a oração dos Salmos, a gente depois com a catequese de oração, ou quando a gente acabar isso, a gente começa um estudo bíblico, ou quer fazer isso paralelo. Vão pensando aí, pode ser? Boa. Sim? Vão pensando aí, vão pensando o que vocês querem, que eu não quero acumular vocês de mais. Aí Demian fala, já participei de 3 ou 4 lives hoje, eu não quero acumular vocês de lives, por isso que era até o objetivo de meia hora que eu já explodi hoje o horário, peço desculpa, né? Mas o texto, como eu te falei, falei para vocês, era mais denso. Fica a proposta, depois quem quiser mandar uma mensagem no meu privado, pode mandar à vontade, tá? A gente pode estudar, se a gente vai mandando texto, vocês vão refletindo, se a gente faz encontros pessoais, como é que a gente pode fazer isso? Fica como embrião aí a sugestão da Hannah e da Denilda, beleza? Já vou falar que o que se resolver, para mim tá resolvido, tá? Tá bom, Ana. Então tá. Então vamos lá. Só pra gente encerrar aqui essa última parte, o Papa, ele termina com essa afirmação: onde está Deus, deve estar também o homem. É aquela imagem pesada que depois a Geralda também colocou, né? Do ateísmo prático, né? Aquele que a Escritura admite o caso de uma pessoa que, mesmo procurando sinceramente a Deus, nunca consegue encontrá-lo. Tem pessoas assim, que queriam muito ter fé, né? Mas não consegue. Não consegue fazer a experiência do transcendente. O Papa fala que na Sagrada Escritura esse Deus perdoa, mas afirma também que nunca se pode negar as lágrimas dos pobres. Ou seja, Deus não suporta o ateísmo daqueles que negam a imagem divina impressa em cada ser humano. Aquele que diz que ama a Deus, mas que está nem aí com o ser humano, isso é um ateísmo. É um ateísmo prático. É eu viver como se Deus não existisse. Volta lá no começo, é eu ser ímpio, né? Isto é ateísmo prático. Deixar de reconhecer a pessoa humana como imagem de Deus, isso é um sacrilégio, uma abominação. É a pior ofensa que se pode levar ao templo e ao altar, né? Ou seja, você não acreditar ou agir como se você não estivesse nem aí com o outro, como se o outro fosse uma coisa, simplesmente, uma coisificação indiferente para mim, né? E eu lá ficar debulhando o terço ou comungando, e a minha ação se revela como um ateu prático, né? É pior do que se eu não estivesse me aproximando de Deus. São Paulo fala que quem como é que é a frase dele, gente? Comunga a sua própria condenação, né? Ele usa essa imagem. Em outras palavras, quem despreza o irmão comunga a sua própria condenação, né? O Papa vai falar aqui que nós não devemos
desprezar as lágrimas dos pobres, né? As lágrimas dos pobres, elas são importantes para a gente. Por quê? Porque Deus está presente em cada um deles. E depois ele coloca para a gente que a oração dos salmos nos ajude a não cair na tentação da impiedade, de sermos ímpios, de agirmos sem piedade. Ou seja, viver e talvez até rezar como se Deus não existisse, como se os pobres não existissem. Os pobres aqui não só financeiro, mas os pobres existenciais, os pobres que estão precisando de um carinho, de colo, de atenção, mas também, né, hoje em dia, mais do que nunca, os pobres, aqueles que estão necessitados, tá? Então é mais ou menos... Não se pode negar as lágrimas dos pobres sob pena de não encontrarmos a Deus. Isto, a frase inteira é essa, né? Sob pena de não encontrar a Deus. Está intimamente relacionada o encontro de Deus ao encontro do outro. Né? São João fala, né? Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão, quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê é um mentiroso, ou seja, não está encontrando ele, não está amando, né? Então é esse o puxão de orelha que o Papa Francisco nos dá, né? A oração está ligando o templo ao mundo, a vida à nossa busca pelo transcendente. E a gente não vai encontrar o transcendente só no sacrário. A gente vai encontrar o transcendente encontrando Deus no necessitado, ajudando o necessitado. Tá? É puxado. A gente é tão egoísta, né, Ramon, que a gente não consegue ver o Deus no próximo. A gente é muito egoísta. Mas a nossa catequese levou a isso, né, Geraldo? É verdade. Nossa catequese levou à busca de um Deus transcendente, um Deus, né, correto, que é isso mesmo, mas esse Deus também se encontra na realidade. Deus se encontra... Nós entendemos esse pobre cita no texto, mas a gente não pode falar para todo mundo, não é pobre financeiramente. Não é só isso, né? Sentidos, Em todos os sentidos, também nesse. Também nesse financeiramente. Também nesse outro. Hoje em dia, né? Também é esse. E que às vezes a gente julga. Financeiramente, não posso julgar os outros. Oi? Porque eu sou pobre financeiramente, mas então eu não posso julgar os outros, só porque eu tenho um pouquinho de conhecimento. Sim, eu sem tentando dúvida. buscar, né? Então Sem a gente dúvida. tem que entender. Mas hoje é isso, meninas. Eu já explodi o tempo, eu não quero judiar de vocês mais, né? Vamos tentar trabalhar essa ideia, né? Dessa busca pelo outro para encontrar Deus e encontrando Deus, encontrar o outro também. E que ele nos faça caminhar por esta escola de vida e de oração. Tá joia? Tá muito bom. Obrigado pela presença, um abraço. E vamos pensar nessa ideia da Hanna e da Denilda colocou para a gente. Amém. Obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada, viu? Amém. A mim, um quanto abraço. mais aprendizado, melhor. Que eu sou tô bem no comecinho. Eu fico até mais calado, tem hora, para não dar batida. E está sendo muito grande, né, Ana? Não, tá ótimo, né? Tá.